Estamos de volta com o informativo jornalístico do Brasil e do mundo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Memórias de um Passado Oficial. O canal comigo de Jean Arruda, que vai trazer informações para vocês do Brasil e do mundo. Vamos ficar cientes do que está acontecendo por aqui afora, né pessoal? Todo dia uma novidade. Então já deixe seu like, se inscreva no canal, deixe aí o seu comentário, me diga o que vocês estão achando sobre esse formato informativo que eu venho trazendo para vocês, no Memória de um Passado Oficial, de olho no futuro. O Memória de um Passado Oficial, eu coloquei lá vírgula, de olho no futuro. Por quê? Porque eu percebi que o futuro da gente depende das informações de hoje. Então eu vou estar passando sempre informações para vocês aqui. Já estou um pouquinho melhor da minha gripe, do meu resfriado, mas se eu precisar tossir alguma coisa, eu dou um pausa aqui, porque senão fica chato, né pessoal? Bora lá para as notícias de hoje? Vamos começar então aqui com a Coreia do Norte. O que está acontecendo na Coreia do Norte, pessoal? Os surtos de vírus está assim uma coisa incontrolável. Como assim, Dijan? Parece que toda semana tem um vírus novo, tem uma situação nova, algo novo acontece. E eu vou trazer para vocês essa informação. Coreia do Norte relata casos de febre desconhecida, mas nega que seja Covid. A mídia estatal da Coreia do Norte disse nesta quinta-feira que um surto de febre de origem desconhecida surgiu em uma região na fronteira com a China, mas não foi o novo coronavírus, sobre o qual o país declarou vitória esse mês. Peraí, então por que você declarou vitória esse mês, não vai ter mais Covid aí nem coronavírus? 4 casos de febre suspeitos de estarem infectados com epidemia maligna. Olha só, agora mudou o nome. Então vamos lá, não é mais Covid-19, não é coronavírus, não é SARS-1, SARS-2. Agora o nome é suspeito de estar infectados com epidemia maligna. Foram relatados nas províncias de Ryanggang, perto da fronteira com a China, na terça-feira, levando as autoridades a bloquear imediatamente a área e mobilizar equipes médicas, disse a agência de notícia oficial KCNA. Citando a sede estadual de prevenção de epidemias de emergência, mais uma análise detalhada da situação epidêmica em todo o país mostrou que não houve casos de Covid desde que o surto do país terminou no início desse mês, disse KCNA. Ainda assim, as autoridades enviaram especialistas em epidemiologia, virologia e testes para a área para investigar a causa dos casos de febre, ao mesmo tempo em que impõe medidas para impedir sua propagação, disse as autoridades. Estão tomando medidas para rastrear todas as pessoas que se conectaram com os casos suspeitos e as pessoas que vão e vêm da área relevante e mantê-las sob estrita observação médica, disse o KCNA. Depois que a Coreia do Norte declarou vitória sobre a Covid, o país culpou a Coreia do Sul por causa do surto e prometeu retaliação mortal contra ela. A Coreia do Sul negou a alegação como infundada. Desde então, as autoridades cancelaram o mandado de máscara facial e outras restrições, incluindo limites ao uso de instalações públicas, exceto nas regiões das fronteiras. A Coreia do Norte nunca confirmou quantas pessoas pegaram Covid, aparentemente porque não tem meios para realizar testes generalizados. Em vez disso, relatou números
diários de pacientes com febre, uma contagem que subiu para cerca de 4,77 milhões, mas disse que não registrou novos casos desde 29 de julho. Ué, se não é Covid, o que é então? Um novo vírus está surgindo por aí? Será, pessoal? Vamos ficar atentos? Eu vou estar aqui, buscando novidades todos os dias para saber do que se trata. Ucrânia quer tribunal internacional para julgar Putin em 2023. A Ucrânia quer criar no próximo ano um tribunal internacional para julgar o presidente russo Vladimir Putin e os responsáveis pela invasão do seu país, afirmou um alto funcionário do governo ucraniano nesta quinta-feira, dia 25. É a única opção para responsabilizar rapidamente os criminosos que iniciaram a guerra contra a Ucrânia. A melhor, a mais rápida e a mais eficaz, disse Andriy Siminov, vice-chefe da administração presidencial ucraniana, em entrevista à agência de notícias France Presse. A Rússia lançou a invasão na Ucrânia em 24 de fevereiro, causando dezenas de milhares de mortes, milhões de refugiados e deslocamento em um nível de destruição em massa. Esse tribunal internacional especial será responsável por julgar o crime de agressão cometido por Moscou contra a Ucrânia, uma vez que o Tribunal Penal Internacional TPI não é competente para esse tipo de acusação. Essa corte julga casos como os de genocídio, crime contra a humanidade e crime de guerras. O crime de agressão é semelhante à noção de crime contra a paz, usada no julgamento de Nuremberg, em Tóquio, no final da Segunda Guerra Mundial. Mas como nem Rússia nem Ucrânia ratificaram o Estatuto de Roma, que estabeleceu este crime em 2010, o TPI não pode agir. Jurista de formação, Smirnov garante que teve a ideia deste tribunal especial desde 25 de fevereiro, um dia após o início da invasão. A ideia é que este tribunal julgue os líderes políticos com o presidente Vladimir Putin à frente e os comandantes militares russos que lançaram a guerra, disse ele. A Ucrânia está ciente de que os autores em questão estarão ausentes do julgamento, mas o tribunal terá que existir para chamar de criminoso um criminoso e que não possa se deslocar pelo mundo civilizado, disse Smirnov. Um tribunal com autoridade. Quase 600 suspeitos de crime de agressão, incluindo atos oficiais militares, políticos e agentes de propagandas foram identificados, disse em maio a procuradora-geral da Ucrânia, Irina Verediktova, demitida posteriormente. Alguns países, embora reconheçam a agressão contra a Ucrânia, tentam deixar uma pequena porta aberta para negociar com Vladimir Putin, lamentou Smirnov. Eu também lamento. Em junho, durante uma conferência internacional sobre crimes de guerras na Ucrânia, organizada em Haia, o ministro das Relações Exteriores holandês, que nome difícil, né? Para que põe nome tão difícil assim? Considerou que a criação desse tribunal era um ponto muito válido. Pessoal, vamos ver como que vai ficar a situação, né? Como será que vai ficar? Agora vamos para Nicarágua. As ações do governo Ortega contra igrejas católicas no país. Isso é bíblico. Emissoras católicas no país centro-americano também estão sendo fechadas, enquanto alguns apontam que há indiferença do Papa e do Vaticano sobre a questão.
Isso é um absurdo. As relações entre o governo de Daniel Ortega e a cúpula da Igreja Católica na Nicarágua vivem um momento super delicado. O último capítulo foi a prisão na sexta-feira passada, dia 19/8, do bispo Rolando Álvares, a última voz abertamente crítica ao governo do país centro-americano, que atualmente está em prisão domiciliar. A Polícia Nacional de Nicarágua acusou em um dos comunicados o bispo de Matagalpa, de 55 anos, de organizar grupos violentos, incitando-os a realizar atos de ódio contra a população, causando um clima de ansiedade e desordem, perturbando a paz e a harmonia da comunidade, com o objetivo de desestabilizar o Estado da Nicarágua e atacar as autoridades constitucionais, acusação que o religioso nega. Álvares era conhecido por denunciar violação de direitos humanos por parte do governo Ortega, cuja guinada autoritária tem sido alvo de críticas de instituições e organizações internacionais nos últimos anos. Outro bispo crítico do governo, Silvio Baez, se exilou em 2019 depois de receber várias ameaças de morte. A BBC News no Mundo, o serviço em espanhol da BBC, tentou obter a opinião do governo nicaragüense, mas não obteve nenhuma resposta. Após um primeiro mandado presidencial em meados da década de 1980, Ortega retomou o poder em 2007 e desde 2017 sua esposa Rosário Murillo o acompanha como vice-presidente. As últimas eleições de novembro de 2021, que Ortega venceu com 75% dos votos, foram realizadas com 7 candidatos da oposição presos e alegações de fraude por parte da organização internacional. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, documentou torturas e outras violações de direitos humanos cometidas pelas autoridades nicaragüenses nos últimos 4 anos, bem como o confinamento de mais de 190 presos políticos, alguns deles em condições desumanas. Vocês estão entendendo, pessoal? A igreja não pode mais falar nada, né? Então tem que aceitar um país que tem uma ditadura, que pode fazer o que quiser com o povo, e a igreja, se ela for contra os princípios políticos daquele local, eles podem ser exilados, tendo suas igrejas fechadas, calados por ser presos ou calados porque serão mortos. Ortega, apoiado pelos governos de Cuba e Venezuela, descreveu essas acusações como invenções em uma das campanhas para dar má fama à Nicarágua perante a organização internacional. Ele também acusou os bispos dos países de tomar partidos e estarem comprometidos com os golpistas, além de terem promovido a criação de seitas satânicas. Agora deu, né? As igrejas agora estão criando seitas satânicas. Tudo que vai contra os princípios políticos vira satânicos, seitas satânicas. A relação entre Ortega e a igreja. Neste contexto, a relação entre o governo e a alta hierarquia católica no país encontra-se em um ponto muito difícil e delicado. Ortega atingiu a Conferência Episcopal da Nicarágua em seus 2 princípios nomes: o bispo estrategista, que é o Dom Baez, foi exilado, e o bispo que organiza, Álvares, está na prisão, disse o sociólogo e analista político nicaragüense Oscar René Vaga, à BBC News. A situação está ficando difícil, pessoal. A situação, cada dia que passa, está muito difícil, né? Até as pobres das igrejas estão sendo
acusada porque eles querem realmente destruir com as igrejas, com a religião, porque isso vem daquela agenda, né, da nova ordem mundial, ODM, é NODM, né, nova ordem mundial. Vamos para a Ucrânia um pouquinho, vamos saber como que estão os nossos irmãos ucranianos. A Ucrânia quer a criação no próximo ano do Tribunal Internacional para julgar o presidente. Isso aqui eu já falei para vocês, não é isso? Com isso, a situação agora vai dar uma complicada. Espera um pouquinho, pessoal. Vamos lá? Pessoal, eu tenho um assunto aqui bem complicado, eu vou deixar o vídeo para vocês assistirem, mas olha que estranho isso aqui. Um vídeo feito em time-lapse, ou seja, uma gravação prolongada que posteriormente é condenada em pouco tempo, mostra a formação de uma nuvem orográfica no rochedo de Gibraltar, uma montanha na ilha, nessa quarta-feira, dia 24. Nuvens orográficas são as que se formam com a passagem de uma corrente de ar por um acidente geográfico, como uma cadeia de montanha, por exemplo. O vídeo da formação da nuvem foi publicado em uma rede social pelo Serviço de Meteorologia do Reino Unido. Gibraltar é um território ao sul da Espanha que pertence ao Reino Unido. É o ponto mais ao sul da Península Ibérica. E essa nuvem está assim deixando todo mundo impactado. Todo mundo quer saber, todos os cientistas querem entender o significado desta nuvem. Eu vou deixar para vocês aí o vídeo sobre isso, tá, pessoal? Porque é só vendo para ter certeza do que está acontecendo, né? É bem complicado. Mas, como a gente tinha acabado de falar um pouquinho da Ucrânia lá, né? Voltando de novo à Ucrânia, dezenas de milhares de soldados russos foram mortos ou feridos desde o início do conflito, diz autoridades ocidentais. Como muitas cidades russas, Volosovo tem alto-falantes em postes nas ruas principais. Eles são tradicionalmente usados para tocar música em feriados nacionais. Interessante, né? Agora eles têm um propósito diferente. 2 batalhões de artilharia voluntários estão sendo formados. Convidamos homens entre 18 e 60 anos de idade para se juntarem. Grita os aparelhos. É uma mensagem que se repete em todo o país, nas redes sociais, televisões e outdoors. Os homens são instados, é isso mesmo, a assinar contrato de curto prazo com o exército para lutar na Ucrânia. Perante perda significativa de soldados no conflito, as autoridades russas lançaram uma campanha de recrutamento. Eu paro um homem na rua em Volosovo e pergunto se ele apoia a convocação de voluntários. Se a resposta for sim, se eu fosse jovem, eu diria, mas estou muito velho, disse o rapaz. Cerrando os punhos, devemos bombardeá-los. No entanto, a maioria das pessoas parece menos entusiasmada. Claro que vai se entusiasmar para quê? Vai morrer. Todo mundo lá, os homens não estão com vontade de irem para a guerra. É muito doloroso até mesmo de falar, diz uma mulher. Matar seus irmãos é errado, também acho. Pergunta o que ela diria se um dos seus parentes quisesse participar. E ela responde, por que ir? Apenas seus corpos serão devolvidos e muitos corpos são devolvidos. A Rússia está em desespero pessoal. Quer dizer, ela começou uma guerra no qual ela não tem condições nenhuma de continuar, né? Ela achou que a Ucrânia e que Kelvin era, como posso dizer assim, não teria força para lutar. Enganado, né, Putin?
A Rússia não publica números, mas autoridades ocidentais dizem que entre 70 e 80 mil soldados russos foram mortos ou feridos desde que o governo do presidente Vladimir Putin lançou sua invasão há 6 meses. Para atrair novos recrutas, as autoridades oferecem aos voluntários grandes somas de dinheiros, terras e até privilégio para seus filhos na escola. Recrutadores visitaram até prisões para analisar detentos, prometendo-lhes liberdades e dinheiro. Olha o desespero de Putin, né, Putin? Por que você inventou algo que você não consegue segurar, Putin? Ou você achou que os outros países, como Estados Unidos, Califórnia, entre outros, como também a China, iria estar com você nessa guerra, né, Putin? Você não pensou, né? O jornalista investigativo Roman Dodorov diz que a campanha de recrutamento é um sinal de desespero por parte das autoridades. Claro que é. Estes não são os tipos de soldados necessários para uma guerra vitoriosa. O Kremlin ainda espera que a quantidade possa vencer a qualidade, que eles possam levantar centenas e milhares de pessoas desesperadas com suas dívidas e simplesmente jogar na zona de conflito. Apesar de enorme quantia de dinheiro oferecida aos potenciais recrutas, até 30 mil por mês em alguns casos, Dobrokotov diz que a realidade é bem diferente. Lógico que é, pessoal. Só idiota aceita isso aqui. As pessoas não receberam esse dinheiro e não vão receber. Eles estão voltando à Ucrânia agora e estão dizendo a nós jornalistas como foram enganados, e vai continuar sendo. Você acha que o Putin está se preocupando com o povo dele? Ele quer mais que o povo morra. Isso também está influenciando a situação. Essa falta de confiança em nosso governo, então, não acha que essa estratégia tenha sucesso. No entanto, alguns estão felizes em participar. O filho de Nina Chubarina e Evgeny deixou seu vilarejo no norte da Carélia para se juntar a um batalhão de voluntários. Olha só, o cara, deixou toda a sua vida, sua paz, seu conforto, para ir lá para brigar, né? Nina diz que seu filho, que não tinha experiência nenhuma militar, recebeu uma arma e foi enviado diretamente para a Ucrânia. Ele morreu alguns dias depois. Você esperava o quê, né? E Evgeny tinha apenas 24 anos. Nina concordou em me encontrar em um parque perto de Moscou, onde encontrou um emprego de meio período em uma fábrica de pães. Ela diz que a tarefa monótona de embalar o pão distrai sua mente da perda do seu filho. Ela se lembra de implorar para ele não ir para a Ucrânia. Tentei dissuadi-lo, chorei, disse-lhe, há uma guerra, eles vão te matar. Ele disse, mãe, tudo vai ficar bem. Ficou. Hoje ele faz parte da guerra lá no céu. Nina critica com as autoridades recrutarem voluntários. Eles apenas os mandaram para lá como pintinhos bobos. Eles mal seguraram uma arma antes. Eles são buchas de canhão. Os generais pensam, temos um voluntário, ótimo, vá na frente. Bem assim. Mas nem todo mundo está disposto a se alistar como Evgeny, acho que é isso, Evgeny, viajando por este país. Não se tem a impressão de que o povo russo apoia totalmente a operação militar especial, como Kremlin gosta de chamá-la. O pessoal aí vai continuar morrendo, gente. Enquanto estiver assim, vai continuar morrendo gente. Olha essa notícia. Cientista descreve o primeiro caso de co-infecção por HIV, Covid e varíola dos macacos. Pessoal, é o seguinte, eu já li várias matérias sobre
a Covid-19, e muitas delas, inclusive, traz para nós uma revelação assim gritante que a Covid-19 ela deixa um rastro de destruição dentro do organismo das pessoas. Mesmo essas pessoas que conseguiram, claro, sobreviver da Covid, elas ficam com várias doenças. E entre essas doenças vem o HIV, que com o passar do tempo acaba se manifestando. Só que aqui os cientistas estão dizendo, olha, eles descreveram o primeiro caso de coinfecção. Coinfecção é quando você é infectado mais de uma vez por HIV, Covid e varíola dos macacos. Um homem italiano de 36 anos foi diagnosticado com 3 vírus ao mesmo tempo no Hospital Universitário de Catânia, após viagem para a Espanha. O surto atual de varíola dos macacos, que atinge mais de 96 países, tem apresentado casos comuns de coinfecção entre as doenças causadas pelo vírus monkeypox e outros agravos da transmissão sexual, como sífilis e herpes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, entre os casos de monkeypox registrados no mundo, em que a identificação da sorologia para HIV são 45% são positivos. Então, peraí, a monkeypox, ela também traz o rastro dela, igual Covid-19, o HIV. Os dados constam no boletim epidemiológico da OMS, divulgado na quarta-feira, dia 24. Os médicos da Universidade de Catânia, na Itália, descreve os primeiros casos de um paciente que apresentava coinfecção dos vírus monkeypox, quer dizer, então ele foi coinfectado por 2 vezes, o HIV e o SARS-CoV-2, causador da Covid-19. Os achados clínicos foram divulgados no período científico no dia 19 de agosto. De acordo com os estudos, o paciente é um homem italiano de 36 anos que esteve 5 dias na Espanha entre 16 e 20 de junho. 9 dias após a viagem, ele apresentou febre alta, acompanhada de dor de garganta, fadiga, dor de cabeça e aumento dos glândulos. Sintomas comuns da varíola dos macacos. No dia 2 de julho, o homem testou positivo para a Covid-19. Na tarde do mesmo dia, surgiram os primeiros sinais de lesão na pele, no braço esquerdo do paciente. No dia seguinte, pequenas bolhas dolorosas apareceram nos troncos, nas pernas, nos rostos e nos glúteos. Olha como que é rápido a infecção que a monkeypox generaliza no corpo da pessoa, de um dia para outro, hein? Com o aumento progressivo das bolhas que começaram a evoluir para pústulas, que são aquelas com a presença de pus, o homem buscou atendimento médico no serviço de emergência do Hospital Universitário de Catânia, de onde foi transferido posteriormente para a unidade de doenças infecciosas. De acordo com o estudo, o paciente relatou fazer tratamento para sífilis desde 2019 e ter testado negativo para o HIV em setembro de 2021. Além disso, afirmou que tomava medicação diária para o tratamento de transtorno bipolar. O paciente, que recebeu 2 doses da vacina da Pfizer, disse ainda ter contraído a Covid-19 em janeiro. Na consulta, ele afirmou ter tido relações sexuais sem preservativo com homens durante a estadia na Espanha. Com sinais de febre, cansaço, dor de cabeça e dor na faringe, o homem apresentava lesões na pele em diferente estágio de progressão. Característica que tem sido observada em diversos casos no surto atual, segundo infectologista. Os médicos coletaram a amostra das lesões de pele e secreções da nasofaringe, que foram processadas pelo Laboratório de Referência Regional do Hospital Universitário, e os testes de diagnóstico molecular e de sequência revelaram a presença do vírus monkeypox no grupo viral ou clado 2, associado ao surto na Espanha e da linhagem Omicron BA.5 do coronavírus. Muito triste. Pelo histórico relatado pelo paciente, os médicos também realizaram exames de triagem para outras infecções sexualmente transmissíveis, tipo ISTS,
a sorologia para hepatites virais, herpes simples, gonorreia, clamídia e linfogranuloma venéreo foram negativos. No entanto, o teste de HIV apresentou resultado positivo com carga viral de 234 mil cópias por ml. Este caso destaca como os sintomas da varíola do macaco e da Covid-19 podem se sobrepor e corroborar como, em caso de coinfecção, a coleta anamnésia, ouvir o relato de história do paciente, que chama-se anamnésia, tá, pessoal? E o comportamento sexual são cruciais para realizar o diagnóstico correto, dizem os pesquisadores do artigo. Os médicos alertam que possibilidade de coinfecção entre monkeypox e Covid-19 pode ser algo muito comum, principalmente entre pacientes com histórico recente de viagens. Segundo os especialistas, os achados devem incentivar a realização de teste para o coronavírus, além de triagem completa para outras infecções sexualmente transmissíveis, após o diagnóstico da varíola dos macacos. Muito complicado isso, hein, pessoal? Vamos lá agora para, de novo, Rússia. Ações russas em Zaporizhia criaram um sério risco de um acidente nuclear. Lembra, pessoal, que a gente já vem falando sobre isso? Já viemos falando sobre isso, que pode a qualquer momento ter um acidente aí que vai acabar com alguns países. Um alto funcionário do Departamento dos Estados da Europa alertou na quinta-feira, dia 25, que as ações russas na usina nuclear ucraniana de Zaporizhia aumentaram os riscos de uma possível liberação de radiação nuclear. A Rússia criou um sério risco de um incidente nuclear, uma perigosa liberação de radiação que pode ameaçar não apenas a população e o meio ambiente da Ucrânia, mas também afetar os países vizinhos e toda a comunidade internacional. Subsecretário dos Estados para Controle de Armas e Segurança Internacional Bonnie Jenkins reiterou os pedidos para que a Rússia cesse suas atividades militares em torno da fábrica. Mas você acha mesmo que a Rússia, o Putin, está muito preocupado se os soldados dele, se os militares dele vão morrer por causa de radiação? Se eles estão pegando até criança para colocar na linha de frente, para ir para a guerra, pessoas despreparadas, como nós vimos aí, aquele rapaz que acabou falecendo com 20 e poucos anos. Você acha que eles estão esquentando a cabeça? Ele quer mais que o povo se exploda. Gente, é um absurdo tudo isso acontecer, né? Um absurdo. Mas duvido ele cessar suas atividades militares em torno da fábrica. Ela também enfatizou a importância da Agência Internacional de Energia Atômica poder visitar e inspecionar a instalação. Ela não forneceu detalhes sobre essa visita, descrita na quinta-feira, dia 25, pela chefe da agência como iminente. Jenkins disse aos repórteres em uma teleconferência que não conseguiu confirmar relatos de que a usina havia sido desconectada da rede, mas disse que estamos muito preocupados em desligar qualquer uma das outras usinas. Claro que tem que estar preocupado. Estamos muito preocupados com qualquer uma das atividades que estão ocorrendo. Tem que estar mesmo preocupado. Principalmente porque não temos acesso adequados para ver o que realmente está acontecendo e qual poder ser o impacto imediato do que está acontecendo lá. Claro que vocês não estão preocupados. Vocês sabem, o risco é iminente. E se desligar um daqueles reatores, pessoal, a situação pode piorar em vez de melhorar. Sabia que desligar um reator também é um risco muito grande de uma explosão? Na quinta-feira, dia 25, a última linha de energia da usina foi desconectada 2 vezes, olha só,
de acordo com o regulador nuclear estatal na Ucrânia. O governador das áreas ocupadas de Zaporizhia diz que o fornecimento de energia para toda a cidade e distrito da região de Zaporizhia foi restaurado após interrupções anteriores. Geskin não disse se houve discussão sobre como mitigar uma potencial catástrofe nuclear da usina. Claro que não tem como. Como que você vai mitigar se vai ter ou não uma catástrofe? Obviamente, há um reconhecimento de um possível problema aí. Estamos todos preocupados com potencial incidente nuclear e com uma radiação potencial que pode vazar com base nas ações irresponsáveis da Rússia. Então, eu diria apenas que estamos todos cientes disso e estamos levando isso em consideração. Ciente que tudo pode acontecer. Pessoal, vou deixar os vídeos aí, algumas imagens para vocês. Eu acho que eu já deixei no card, né? Eu tô falando agora no final, mas quando eu for editar eu já deixo, tá, pessoal? Só para vocês saberem, eu tô por aqui, viu, meus amores? Tô com muita saudade de vocês, graças a Deus tô me sentindo melhor hoje. Uma vizinha minha trouxe um tal de Senegripe, ó. E eu tomei o primeiro, ela falou para tomar 2 ao dia. E eu tô me sentindo bem melhor mesmo. Não estou mais tossindo, não estou mais soltando tanta secreção, não estava conseguindo nem falar, né? Não é Covid, pessoal. Mas assim, graças a Deus eu tô me sentindo bem melhor hoje. Agora, aliás, hoje não, agora, né? E é isso, pessoal. Não vou forçar muito a minha voz, a minha garganta já começou a coçar de novo aqui. Então, muito obrigado a todos. Por gentileza, continue no canal aí, se inscreva, compartilhe, participe. Vamos ficar aqui sabendo de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Fique informado, porque o que a Djan Arruda fala aqui, a TV Globo não fala. Se for falar, vai ser bem depois. Eu estou na frente da informação. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigada. Tenham todos uma ótima tarde, ou um ótimo dia, ou uma ótima noite, dependendo do horário que você assistir. E até mais no Memória de um Passado Oficial, de olho no futuro. Comigo, Djan Arruda. Beijão, tchau, tchau. Fui!